Deixa eu contar aqui uma história, rapidinho. Desde o ano passado que eu tô fazendo aula de violão direto, assim, eu já tinha feito antes, mas ano passado eu comecei a levar o negócio a sério mesmo. E aí eu comecei a aprender um monte de música, comecei a levar meu violão pra tudo que é canto que eu ia e tocava as músicas. E aquilo pra mim tava trazendo, assim, tava alimentando minha alma, tava realizando um sonho de criança, de infância mesmo. E de uns tempos pra cá, de umas semanas pra cá, toda vez que eu tenho aula de violão, não tô animada pra aula e eu tô percebendo que eu não pego mais o violão. Eu fico a semana inteira sem pegar e a gente aprende uma música nova e eu não peguei a semana inteira e chega na aula, eu não quero ir, quero dar uma desculpa, fico com vergonha, porque abro a câmera e não sei o que tocar, não sei o que fazer, porque eu não fiz nada. E o Ale, que é meu professor, ele podia fazer um combo, assim, paga uma aula de violão e ganha uma terapia, porque ele é absolutamente profundo, escorpiano, maravilhoso, e ele nunca releva, assim, qualquer coisa que aconteça na aula, ele sempre busca entender, assim, o que tem por trás daquilo. E ele tá observando esse movimento e tal. E hoje eu cheguei pra ele na aula decidida a parar as aulas. Falei assim, Ale, ó, vou fazer esse mês, e aí mês que vem não vou mais fazer, porque tá sendo dolorido pra mim, tá? Eu não tô mais me divertindo como era antes. Antes aquilo pra mim era assim, tudo no mundo, agora tá sendo um peso. E aí a gente passou assim, 1 hora conversando sobre isso. E aí, eu tenho lido todos os dias o livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Até fiz propaganda aqui, que eu tô colocando no YouTube. E aí hoje eu gravei tipo uns 4 episódios direto. Deu lendo e eu publiquei um, mas eu gravei tipo 4. Então eu li uma parte grande. Já tinha lido esse livro, só que assim, toda vez que a gente lê é como se fosse a primeira vez de novo. E aí tava muito fresco na minha cabeça o que ele tava falando nesses episódios que eu gravei, que era sobre o ter e o ser. A diferença do que é ego e do que é estado de consciência, né? O ego, ele quer sempre ter e o ser, ele só é a nossa consciência, assim, é o observador. Ele sabe que o que ele tem, o que ele é o que ele sente por dentro, assim, né? Nada que ele possa carregar, nada material. E aí o Ale começou a trazer pra mim, mas o que pode ter aí? Porque o violão pra você tinha uma coisa muito espiritual quase. Tinha uma coisa quase espiritual, ele falou algo assim. Quando ele falou isso do espiritual, me trouxe um gatilho disso que eu tinha acabado de ler logo antes da aula começar. Eu falei, pera aí que eu tô fazendo uma conexão aqui. E isso ele já tinha me trazido vários inputs também, vários alimentos para eu poder chegar nesse lugar. Aí eu expliquei isso que eu tinha lido, fazendo uma associação, eu falei, eu acho que talvez em algum momento eu comecei a fazer aula de violão para alimentar minha alma. Aquilo estava nutrindo a minha alma, o meu ser, né, a minha consciência, assim. E aí, em determinado momento, eu comecei a perceber que as músicas que eu aprendia, eu não conseguia manter decorado o jeito de tocar elas se eu ficasse um tempo sem tocar. Eu decorava ali, ficava tipo assim, horas, dias, semanas ensaiando aquilo e aí eu conseguia tocar. Mas se eu passasse, sei lá, 2 semanas sem tocar, eu não me lembrava mais. Aí isso foi me gerando uma frustração. Do tipo, caramba, eu aprendo uma música nova, eu começo a pegar essa música nova, eu já não me lembro mais como toca as antigas. E aí eu fui deixando de querer tocar as novas porque não tinha estímulo. Eu vou esquecer mesmo. Me vinha uma coisa assim, eu vou esquecer mesmo, não adianta nada eu ficar aqui me matando pra aprender essa música, semana que vem eu já esqueci. E as outras que eu tinha aprendido, que já estavam assim dentro do meu corpo, porque eu tinha ficado tocando muito tempo, e eu lembro que várias vezes eu me emocionei enquanto eu tava percebendo o meu corpo produzir aquele som. Essas eu também já não lembrava mais. E aí, se eu não podia ter aquelas músicas, de que adiantava? Eu tava sem estímulo. E aí eu percebi que eu tava associando a música, o violão, ao ego e não ao estado de ser. Aí eu associei isso junto com ele, a gente foi chegando assim, a gente ria muito, aí eu destravei várias coisas, comecei a dar gargalhada e o Ale, ele é absolutamente profundo, ele foi acessando tudo que eu tava falando, foi fazendo total sentido. E eu falei assim, me dá qualquer coisa, um dedilhado, um beabá, eu quero engatinhar, eu não quero mais aprender música, eu quero só engatinhar, eu quero voltar a sentir aquele estado de ser, aquela coisa espiritual que eu sentia no início, quando eu percebia aquela música vibrando dentro do meu corpo, né? O som que eu produzia com aquela música. E aí eu achei isso muito legal, eu quis contar, porque tem tudo a ver com o livro
Tem tudo, tipo, o quanto a gente vai expandindo mesmo as nossas percepções. E eu acho que o mais interessante disso tudo é a gente não querer simplesmente, qualquer situação que aconteça, né? Tipo isso, ai, não tô mais com vontade de fazer aula de violão. Eu podia simplesmente, vou parar, não tô mais afim. Mas aí, de repente, você começa a investigar, mas com mais curiosidade mesmo, sem ficar se dando chibatada, e chega num lugar muito interessante de tipo, caramba, eu tô querendo aprender a tocar violão pelo ego. Não era assim antes. Em determinado momento, quando eu levava meu violão e tocava minha musiquinha, se tornou, o ego começou a gostar disso. E aí, quando ele não podia mais se alimentar daquilo, eu esqueço as músicas mesmo, então pra que serve? Aí eu precisei retornar, dar alguns passos pra trás e falar assim, eu quero aprender um mantra. Eu tava com vontade outro dia de aprender um mantra e o Alê me trouxe um mantra. E eu vou tocar ele agora. Eu não sei tocar ainda não, porque eu aprendi hoje. Mas eu vou... Sou de nanã, ewa, 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 e. Sou de nanã, ewa, ewa, e. Sou de nanã, ewa, ewa, e. Sou de nanã, E é isso. Não tem moral da história. Moral da história talvez seja: não desistam de alguma coisa que vocês amam porque vocês estão cansados dessa coisa. Isso pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um sonho. Olha a coisa já crescendo. Porque às vezes é só um ajustezinho que precisa ser feito. E aí as coisas voltam pro eixo. Boa segunda-feira, 6/6, dia de portal. Beijos.